Bom dia, galera. Bom dia, traders iniciantes, traders iniciados. Biridin Trader aqui começando mais um estudo pré-market. Hoje é uma quarta-feira, 18 de março de 2020. São 8 horas e 22 minutos agora, perdão. Estamos começando aqui mais um estudo pré-market. Deixe o seu like, comentem nesse vídeo que é muito importante. E dentro do possível, a gente, durante a manhã e durante o pregão, a gente coloca aqui algumas visões, alguns estudos, né, que a gente tem em relação a enxergar o mercado, projeções, retrações, pontos de suporte e resistência, prováveis alvos, pontos de RP. Estamos aqui atualizando minha plataforma aqui, galera. Só um minuto. Pronto, atualizou. Então, todos esses pontos aqui são importantes e a gente coloca também, galera, além de questões técnicas, né, nos nossos gráficos aqui, o da esquerda do mini dólar e o da direita do mini índice, em relação, a gente faz algumas leituras em relação ao que está acontecendo lá fora, né? Não só em relação ao que está acontecendo lá fora, mas em relação à movimentação das blue chips, aos mercados lá fora, S&P 500. A gente, no intraday, a gente segue bastante aí o movimento do S&P 500, né, americano, apesar do Nasdaq e do Dow Jones, né, mas o nosso Ibov, ele, pelo menos no curtíssimo prazo, não há uma correlação de 100%, mas no curtíssimo prazo, na movimentação, que as movimentações de volatilidade para cima e para baixo, ele costuma acompanhar o S&P 500, o à vista principalmente, e o futuros também, antes da abertura do nosso mercado à vista na B3, né. Então, ontem, basicamente, os mercados tiveram um repique, né? Os mercados, mesmo caindo, eles caem em zigue-zague, não existe essa queda direta, né? Isso é teoria de Dow, né? Charles Dow. E ondas de Elliott, ele sempre... isso é natureza, né? As marés sobem e descem zigue-zagueando, né? A maré não sobe de uma vez só, ela vai subindo aos poucos, sobe, retrai. E na vazante a mesma coisa, desce, retrai. E os nossos mercados, por mais pânico que o coronavírus esteja causando, ele não desce direto, né? Não cai assim que nem uma jaca podre, como a gente costuma falar. Bom, de qualquer maneira, pelo jeito a gente vai ficar mais algumas semanas, não só dias, a gente vai ficar mais algumas semanas nesse frenesi aí negativo causado pelo coronavírus. De ontem para hoje a gente teve mais uma morte aqui no Brasil, uma mulher que tinha vindo da Itália, né? Morreu no Rio de Janeiro. Ontem morreu uma pessoa aqui em São Paulo, um senhor de 62 anos, né? Que foi a primeira morte, e no Rio de Janeiro também. Só que, além desse senhor aqui em São Paulo, tinham acontecido mais 3 mortes, e essas 3 mortes ainda estavam para ser confirmadas se a causa mortes, né, tinha sido pelo coronavírus ou não. De qualquer maneira, a gente deve ter mais um dia de volatilidade, né? Os Estados Unidos lá estão despejando grana à vontade aí na economia, muito embora algumas autoridades econômicas falem que isso aí não vai surtir muito efeito, não no curto prazo, no curtíssimo prazo, né? E aqui no Brasil, o governo federal está decretando o estado de calamidade pública. Quando há essa declaração de estado de calamidade pública, né, o governo ele não fica preso àquela meta fiscal, aquele teto de gasto, né, que o nosso déficit, se não me engano, está na faixa de 130 bilhões de reais. Já estourou isso, né? Essa crise está pegando o Brasil num momento fiscal muito ruim. Quer dizer, o que vai acontecer agora com a paralisação da economia mundial e a doméstica naturalmente, né? Todo mundo, a maioria das pessoas em casa, né? Não gira a economia. Significa o quê? Tem duas coisas ruins aí. Primeiro, o governo vai arrecadar menos impostos, porque a economia está girando menos, está movimentando menos, e na outra ponta, infelizmente, os gastos aumentarão. É tanto que, ao declarar estado de calamidade pública, o Congresso, o governo vai pedir a aprovação do Congresso, tem que pedir essa aprovação, né? Pelo menos até o final do ano, é a previsão do governo desse estado de calamidade pública. Ele vai pedir que o Congresso aumente essa possibilidade de teto de gasto, ou seja, esses 130 bi de déficit que a gente tem, já é capaz de ultrapassar os 200 bi, porque, repito, a gente vai ter déficit, né? Significa o quê? É a conta do que se arrecada versus o que se gasta. Então, os gastos vão aumentar em função do coronavírus e a arrecadação, infelizmente, vai diminuir. Então, a nossa projeção de PIB aqui já é de zero para negativa.
negativa, PIB negativa é contração, né? É retração da economia. Então é um negócio complicado. Estados Unidos, falando um pouquinho agora dos Estados Unidos. Estados Unidos está com uma taxa de desemprego invejável, em torno de 13,5%. Nós aqui, pelo menos, estávamos na faixa de 12% da população economicamente ativa, né, taxa de desemprego, e está se falando que essa taxa de desemprego nos Estados Unidos pode subir para 10%, de 3,5% para 10%, e os catastrofistas estão até dizendo que pode chegar a 20%. Só para vocês terem uma ideia, galera, em 2008, a taxa de desemprego americana chegou mais ou menos em torno de 10%. Né? 20% de taxa de desemprego é um negócio comparado à ao crash da Bolsa em 1929. Né? Então, de qualquer maneira, são projeções, vamos esperar o menos ruim, o menos pior, ou o melhor, né? Se é que a gente pode falar isso. Então, está se projetando aí PIB, inclusive no Brasil, como eu falei, e americano também, 0% e talvez até negativo. O Trump está distribuindo aí um cheque de $1.000, né, para alguns cidadãos americanos. Naturalmente, eles têm que estar enquadrados num certo tipo de perfil, né, para receber esse cheque aí. Mas são medidas que, aparentemente, elas são, num primeiro momento, elas serão inócuas. Tanto que as bolsas lá fora, apesar de todos esses incentivos americanos, etc., inclusive da China, estão para baixo. Está tudo no vermelho aí, né? Então, é isso aí. Hoje a gente tem Copom, após o pregão, às 18 horas, a gente tem o anúncio da taxa de juros do Copom. As projeções aqui, ela fica em 4%, né? Ou quem sabe até abaixo disso. Então é isso aí, galera. A gente vai ter que surfar o que aparece na nossa frente, infelizmente, dependendo do que acontecer, seja para cima ou para baixo. Vamos dar uma olhada na nossa agenda aqui, de qualquer maneira. A gente tem por ofício e por obrigação olhar essa agenda internacional. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Os futuros americanos aqui já atingiram o limite de baixa, inclusive, a coisa tá feia lá fora. Bom, nosso mercado de índices futuros começa às 9 horas, como a gente costuma repetir todos os dias isso aqui, em função de muita gente nova que pode estar entrando aqui para assistir o nosso canal, né? O que a gente tem hoje de agenda? Às 9h30 aqui a gente tem na agenda um item americano que é o Building Permits, que é o quê? A licença para construção. Toda vez que você vai construir, pelo menos legalmente, né, qualquer edificação, a gente tem que pedir, no caso do Brasil, a gente pede para as prefeituras, né? E para o IBAMA, no caso de meio ambiente, etc. Então, às 9h30 aqui, 3 tourinhos, licenças para construção. Aí segue a agenda aqui, 9h30, 10 horas, aí a gente tem aqui às 11h30 aquela tradicional publicação do estoque de petróleo bruto, que sai todas as quartas-feiras, 3 tourinhos também. Isso aqui normalmente afeta as ações da Petrobras e a Doleta, ok? Aí ainda às 11h30 e tal, seguindo aqui a agenda, a gente tem aqui mais uma publicação de Caged aqui, né, às 15 horas, 2 tourinhos Brasil, no caso, né, e aí acabou. E às 18 horas a gente tem aqui a decisão da taxa de juros, né, Interest Rate Decision, que é a decisão de taxa de juros aqui do Copom, como eu falei. Então, basicamente é isso aí. 9h30, 3 tourinhos, agenda americana, licenças para construção, às 11h30, estoque de petróleo, americano também, 3 tourinhos, e às 15 horas o Caged, e às 18 horas com a bolsa já fechada, a publicação da taxa de juros. Vamos dar uma olhada aqui nos mercados lá fora, galera. Os mercados lá fora, galera, estão todos para baixo. Né? O EWZ, que é o avatar aqui do Ibov, fechou no positivo, reloginho vermelho, bolsas fechadas, reloginho verde, bolsas abertas, aqui mercados abertos. Futuros americanos aqui, olha. SP500 em menos 3,71, né? Esse valor aqui ele está congelado aqui, está congelado, está atualizando aqui. Bom, futuros americanos eles bateram o limite de queda, né? Cedo, né? E continuam para baixo, né? O DAX aqui, Europa, atualizado aqui, tudo para baixo também, né? Tudo exceto Espanha, Madrid aqui, tudo com mais de 5% de queda, como a gente vê aqui, ó, DAX, Frankfurt, Alemanha, FTSE Londres, Reino Unido, Paris, tudo com mais de 5% de queda. E Espanha aqui com 3% de queda, 2,99% de queda, como a gente pode ver aqui. A Ásia fechou tudo para baixo também, Xangai, que é a principal bolsa, menos
1,83, o Nikkei Japão menos 1,69, Coreia do Sul quase 5% aqui, menos 4,86, Austrália acima de 5%, de 6% a queda, né, menos 6,43, Hang Seng Hong Kong menos 4,18 e o petróleo despencando aqui, ó, o West Texas Index, né, o WTI aqui acima de 5% de queda, mais de 5% de queda, e o Brent londrino em menos 3,69. O VIX ele está zerado aqui, galera, mas na realidade ele está acima de 10%, tá? O que deu tilt aqui no caso do Investing.com, mas a gente no Investing.com, mas a gente tem o TradingView aqui que ele também coloca todos esses indicadores, às vezes até com uma codificação diferente, mas coloca. Bom, ou seja, o nível de SP500 VIX, que é o índice do medo, o índice de volatilidade, está para cima, positivo significa que a coisa está pegando lá fora, ok? Então, se deduzir aqui por essa leitura dos mercados lá fora, naturalmente, pouquíssima chance aqui de nossos mercados abrir para cima, né? Deve abrir para baixo. E aí a gente tem que ver os pontos de suporte e resistência, no caso para baixo, suporte e resistência, para ver o que a gente faz baseado em vários indicadores, né? Apesar do petróleo estar para baixo, o minério de ferro no porto de Dalian fechou com alta de mais 1,65%, o que favoreceria as ações da Vale na abertura da B3, no mercado à vista às 10 horas aqui no Brasil, né? Mas em função desse sell-off, desse pânico mundial, muito pouco provável que essa positivação, vamos dizer assim, do minério de ferro, e mais tendo fechado no porto de Dalian na China, e mais 1,65, venha favorecer as ações da Vale. Então é isso aí. Vamos dar uma olhada nos nossos pontos de suporte e resistência aqui no mini índice, gráfico da direita, e mini dólar, gráfico da esquerda, para a gente fechar os estudos pré-market de hoje, quarta-feira, 18 de março de 2020, são 8h17 agora. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Vou colocar só o mini índice na tela aqui. O mini índice fechou aqui na faixa dos 7.380, ok? E o ajuste foi no 7.4.726. Fechamento, repito, no 7.380, que é essa linha coral que se encontra aqui, que a gente chama de marca d'água, né? A linha coral, e o ajuste, a linha horizontal preta, 74.726, que é a linha que está aqui. O que a gente vê para baixo de suporte, né? Ele fechou no 7.380, a gente já vê na cara dele, naturalmente, o 73.000 bola, 73.000, 73.000 redondo. Abaixo disso a gente vê o 72.880, 890 aproximadamente. Abaixo do 72.890 a gente vê o 72.000 bola, depois disso o 71.000 bola, que são níveis, apesar de não estarem aqui, eles são níveis naturais de resistência, a gente pode até colocar, podemos até plotar aqui, né, para ficar mais fácil de ver. Vamos ver aqui, é de primeira, né? Quer dizer que ele não possa passar direto por esses níveis. Vamos ver aqui. Então, voltando aqui, galera, em nível de suporte então. Então, o 72.880, o 78.000 bola, 71.000 bola, 70.750, 70.270, 70.000 bola, ok? 69 bola, 69.000 bola, né? Depois disso, a gente vê o 68.640. Estamos falando aqui de 5.000 pontos aí, algo desse tipo, né? Para baixo, suporte. Para cima, em resistência, o que a gente vê? Repito, ele fechou no 73.380, 280 na realidade, aqui, aproximadamente, né? Eu estou agora pelos 15 minutos, que ficou mais fácil de ver. Eu tinha falado que o fechamento, a marca da galera no 73.380, na realidade são 10 pontos para baixo. 73.280, a linha coral que se encontra aqui, que não faz muita diferença, mas é isso aí. Para cima, o que a gente vê de resistência? O 74.000 bola, o 74.350, atenção a essas linhas horizontais azul escuras que a gente coloca aqui, ok? São pontos de suporte e resistência mais interessantes. Acima dos 74.340 a gente vê o ajuste no 74.726, a linha horizontal preta que está aqui, né? Isso em resistência. Para baixo, suporte, né? Como eu falei, abaixo do 73.280, suporte. Para cima, nós estamos tratando de resistência. 74.000 bola, 74.000 repetindo, 340, o ajuste no 74.726, depois o 75.000 bola, acima disso 76.000 bola, 76.000 redondo,
Acima disso, 76.825, o 77.000 redondo, o 77.380 e acima disso a gente vê aqui o 77.970, praticamente o 78.000 redondo. Não acreditamos que suba muito em relação a isso aí, porque a gente está com as bolsas lá fora todas para baixo. Então, repetindo, para baixo suporte da linha Coral, para cima resistências, ok? Vamos ver a doleta para a gente fechar, galera. O mini dólar, né, continua não muito fácil de tradar, né? Eu repito, eu se for operar, opero na venda, ok? Ele fechou aqui no 5010, no 5010, né? E o ajuste foi no 4991.70. Essa linha horizontal preta que se encontra aí é o ajuste da doleta, no 4991.70. E o fechamento, a linha coral horizontal que se encontra aqui, o 5010. O que é que a gente vê para baixo de suporte? O próprio ajuste no 4991.70, abaixo disso o 4982, depois a gente vê aqui o 4960, 60 praticamente, tem uma linha horizontal azul escura em cima dele aqui, no 4960, abaixo disso o 4916, né? Depois a gente vê o 4900, 4883, 4867, 4815, que é um suporte de diário, essa linha pontilhada azul clarinha, que tem uma linha horizontal azul escura em cima dela aqui, 4815, abaixo disso o 4801, que é praticamente o 4800. Depois disso, galera, pelos 60 milhões, a gente tem um abismo aqui, até o 4700, naturalmente, e abaixo dele o 4695, que é outro suporte de diário. Para baixo, suporte. O que a gente vê para cima em resistência? Deixa eu tirar essa linha horizontal amarela, que é mera seguidora de stop. Acima do 5010, a gente tem aqui o 5026, 5040, 5062, 5079, 5080 praticamente, 5089 praticamente 5090, depois o 5100, 5115, 5146 e acima disso, galera, a projeção que a gente vê é o 5183, 5184 praticamente. Acima disso, o 5200 e 5220. Uau, né? A gente está falando aí de muitos pontos ainda para cima que eventualmente a doleta poderia subir. De qualquer maneira, o Banco Central ele pode sempre entrar com aquela mão pesada dele, porque doleta nesses patamares aí realmente prejudica muito a nossa economia, né? A gente não pode esquecer que grande parte do nosso trigo é importado, grande parte da gasolina e do diesel ainda é importado, eletroeletrônico tem muitos componentes importados, a indústria automobilística também, e isso gera inflação, né? Então, quer dizer, inflação com a economia parada é estagflação, mistura de estagnação com inflação. Isso é péssimo, né? Então, vamos ver o cenário aí para frente, o que tem. Tenhamos todos uma ótima quarta-feira. O momento requer mais juízo ainda, mais serenidade para operar, mais espírito sniper para operar. O preço tem de chegar na gente. E se der a chance da gente operar, beleza. Se não, tudo bem. A gente não precisa entrar. Ontem eu fiz um trade só e recolhi. Fiquei porque eu vendo dias maravilhosos, né? Não vou ficar me expondo. Ganhei R$1.000, bati a meta do dia. Vou ver aqui se eu ganho mais 1.000, se eu ganho mais 500. Não, isso aí eu aprendi que não vale a pena, galera. Isso sou eu, claro. Eu queria aproveitar aqui o fechamento dos estudos pré-markets de hoje, que eu nem me toquei, mas ontem fez um ano que é muito bem colocado aí pelo Edilson, né, Norberto. Ele colocou uma mensagem muito legal, aí, muito carinhosa, e eu parabenizo a todos que nos seguem aí, né, nessas redes sociais, particularmente aqui no canal do YouTube, porque ontem fez exatamente um ano, né, que eu comecei a aparecer aqui nas redes sociais, particularmente no YouTube, como ele bem colocou aí, com aquele vídeo, os 3 pilares de sobrevivência para traders, né? A gente espera, galera, que esteja acrescentando alguma coisa no aprendizado de vocês, de todos os iniciantes que nos acompanham e de alguns iniciados também, né? Na pior das hipóteses, espero que vocês estejam só perdendo tempo, aqueles que não vamos dizer, não se alinham muito com o nosso canal. Isso é normal, faz parte. Mas para aqueles que nos acompanham, a gente agradece bastante e é o aniversário de um ano de exposição nossa
aqui no YouTube, né? Isso foi feito graças a uma matéria que saiu exatamente no dia 7 de março, no Valor Econômico, dizendo que mais de 90% dos day traders iniciantes saiu no prejuízo. Isso na época deu uma celeuma danada, uma polêmica danada, uns acharam legal, e eles até citaram lá, citam nessa matéria, quem quiser, foi publicada no dia 7 de março no Valor Econômico do ano passado, uma matéria encomendada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, para a Fundação Getúlio Vargas. E o resultado um resumo aí do estudo foi publicado lá. Quem quiser olhar no Google, tem essa matéria lá, é muito interessante. Não só a matéria do Valor Econômico, como o trabalho que foi feito pela GV, que ele tem polêmica, na minha opinião, eu não concordo muito com ele, porque faltou só um detalhe nessa matéria, na minha humilde opinião. Faltou dizer que a profissão de day trader é uma profissão como outra qualquer. Faltou só isso lá. Né? Ele encara, ele não fala, que perde, que isso, que aquilo faz conta, né? Dizendo que apenas 300 ganharam dinheiro nos últimos 3 anos, etc, etc. Mas ele esqueceu de dizer que tem que ser encarado como uma profissão como outra qualquer, que exige tempo de prática, estudo, preparo, foco, resiliência, disciplina e alguns investimentos, não só em tempo, como também em grana, né? Plataforma, livros, treinamentos, etc. No mínimo para pegar o busão, para ir para o seminário, para a escola, etc. Né? Então é isso aí, galera. Vamos que vamos, tenhamos todos uma ótima quarta-feira e vamos surfar o que aparece na nossa frente assertivamente, não qualquer coisa que aparece na nossa frente. Vamos que vamos e que a gente tenha sucesso redobrado agora nesse segundo ano que começa hoje, né? Uma vez que ontem a gente fez um ano aqui no YouTube. Abraço em todos, vamos que vamos.